Lobisomem, A Besta Entre Nós é um filme de terror de 2012, dirigido e escrito por Louis Morneau. O filme é estrelado por Ed Quinn, Stephen Rea, Guy Wilson e Steven Bauer. No século XIX, um menino chamado Charles observa um lobisomem massacrar sua família. Antes de morrer, a mãe de Charles lhe dá um amuleto de prata em forma de cabeça de lobo, que pertenceu a seu avô, um grande caçador de lobisomens. Charles escapa da morte ativando uma armadilha que faz com que um lustre caia e mate o lobisomem. 25 anos depois, Charles se torna um caçador de recompensas lobisomem. Lobisomens podem infligir licantropia. Indivíduos infectados, normalmente, recebem um tiro na cabeça, após o qual seus corpos são queimados. Lobisomens só podem se transformar durante a lua cheia. Charles e seu bando de caçadores de recompensas recebem uma oferta para caçar um lobisomem de uma nova raça. Esse novo tipo de lobisomem pode se transformar 3 noites seguidas. Daniel, um jovem aprendiz do médico da cidade, estuda as vítimas do lobisomem para entender como ele se comporta. Daniel testemunha a chegada de Charles e a denúncia de um golpe aplicado por um caçador de recompensas lobisomem concorrente, Jaeger, contra os moradores da cidade. Impressionado, Daniel oferece repetidamente sua ajuda a Charles, até que este a aceita relutantemente. Eva, a namorada rica de Daniel, tenta convencê-lo a não caçar o lobisomem e aceitar a oferta de estudar na faculdade de medicina da cidade, mas não consegue. Stephen, um companheiro de Charles, flerta com Eva, para a grande irritação de Daniel. Durante a lua cheia seguinte, Jaeger e alguns amigos tentam roubar o lobisomem do grupo de Charles. Em vez disso, são enganados e acionam todas as armadilhas que Charles e companhia haviam preparado cuidadosamente. Ao fazer isso, o lobisomem revela que é tão inteligente quanto uma pessoa, e não o animal irracional que os lobisomens costumam ser. O líder cigano local diz a Charles e Daniel que o lobisomem em breve poderá se transformar à vontade. Tendo perdido a fé nos caçadores de recompensas, os moradores da cidade decidem resolver a situação por conta própria. O guarda da cidade estabeleceu uma lista de pessoas que não têm álibis suficientes para não serem o lobisomem. Então alguns moradores da cidade os prendem. A mãe de Daniel, Vadoma, é presa e colocada sob guarda armada, assim como o pai de Eva e o guarda da cidade. Na noite seguinte, o policial sofre um ataque epilético e é baleado pelos guardas, que erroneamente acreditam que ele esteja em processo de transformação. Em pânico, os guardas atiram e matam todos os prisioneiros, exceto Vadoma e o líder Romani. Vadoma consegue escapar de sua cela. Nas ruínas próximas, Jaeger, que sobreviveu por pouco na noite anterior, é usado como isca em uma nova armadilha por Charles. O lobisomem luta contra Charles e seus companheiros e vence, mas decide não matá-los, para a grande confusão de todos. Daniel, que passou a ser assombrado por pesadelos com um lobisomem, acorda na manhã seguinte com ferimentos semelhantes aos sofridos pelo monstro na noite anterior. Horrorizado ao descobrir que é o lobisomem, Daniel confronta sua mãe, que tenta convencê-lo a fugir com ela. Daniel se recusa a ir embora, e em vez disso, segue para a cidade. Charles interroga o doutor, confirmando suas suspeitas de que Daniel pode ser o lobisomem. Ele então confronta Daniel, que implora a Charles para matá-lo. Em vez disso, o doutor atira em Charles por trás e confessa ter treinado Daniel para caçar e matar pessoas. Horrorizado, Daniel foge para a casa de Eva, onde Stephen a está atacando. Stephen e Daniel lutam até um impasse, apesar da força de lobisomem de Daniel. Stephen embosca Daniel e o nocauteia quando ele sai da casa de Eva. Naquela noite, Stephen expõe Daniel para os habitantes da cidade o verem se transformar.
Daniel se transforma, se liberta de suas algemas e foge. Vadoma, implorando aos habitantes da cidade para poupar seu filho, é morta por engano. Stefan e Daniel lutam na frente de Eva. Stefan se revela um Vurdalak centenário, que lhe concede força e resistência sobrenaturais. Daniel empala Stefan em uma estaca, fazendo com que o corpo de Stefan se desintegre. O médico aparece e ordena que Daniel, ainda em forma de lobisomem, mate Eva. Em vez disso, Charles aparece e atira no médico pelas costas. Daniel volta ao normal e Charles o solta, entregando-lhe o amuleto e dizendo que agora é o caçador. Eva e Daniel se beijam enquanto Charles e sua equipe se afastam. Temos um vilarejo encravado nos cafundós do Judas, onde papo de lobisomem é coisa comum, o que passa a impressão para você de ser um universo paralelo, inclusive onde ser caçador de lobisomens é uma prestigiada e reconhecida profissão. Mas apesar desse clima de outra realidade, o vilarejo é relativamente tranquilo e claro, bastante isolado. Até que não mais que, de repente, uma série de ataques desses monstros começam a atacar as pessoas nas noites de lua cheia. O que faz com que um grupo de caçadores rume para a cidade para tentarem matar a criatura e ganhar uma graninha. Nesse vilarejo, entretanto, vivem o jovem Daniel, que sonha em um dia ser o médico, sua amada e a mãe do rapaz. E quando a vida da mãe do rapaz e a vida da amada dele ficam em risco por causa da criatura que está matando geral, ele se junta ao grupo de caçadores para proteger as pessoas que ama. Entretanto, as coisas não serão fáceis, porque as pessoas que foram mordidas pelo lobisomem e sobreviveram começam a se transformarem em lobisomens também. E então é que a vaca vai para o brejo. Eles então precisam descobrir quem é o lobisomem original, porque só quando ele for morto, as demais pessoas infectadas pela mordida dele poderão voltar ao normal. E eu não vou contar o que acontece depois porque não quero dar spoiler no filme caso VCS queiram assistir. Mas o filme é bom, Shao. Olha, eu já vi melhores, mas também já vi piores. Esse é, na minha opinião, um filme mediano, e ele tem um final surpresa, que acaba nem sendo tão surpresa assim se você prestar bastante atenção nas dicas que o filme te dá. Mas então você recomenda ou não, Shao? Sim, amigos, eu recomendo. Ele é legalzinho. Eu simplesmente achei sensacional o filme. O Lobisomem, lançado em 2010, baseado no clássico de 1941 e estrelado por Benício Del Toro e Anthony Hopkins. O filme respeitava o antigo, a lenda do lobisomem, e possuía um clima tenso e desesperador altamente envolvente e empolgante. Porém, não fez o sucesso esperado e teve uma produção muito problemática. Com isso, a Universal Studios decidiu fazer outro filme da lenda, mas agora visando o mercado de home video e não o de cinema. Daí nós temos este Lobisomem, a besta entre nós. Um material barato com muita violência e sanguinolência. Não querendo fazer um mesmo filme, eles decidiram criar uma nova história para o lobisomem, sem nenhuma referência ao clássico e muito menos ao filme mais recente. Neste daqui, o foco é a ação, a violência e o sangue jorrando em cena. Detalhes, claro, indispensáveis para um filme de lobisomem, porém fútil quando não se tem uma boa história para contar. Sem nenhum pingo de interesse em buscar criar o suspense em torno de sua figura diabólica, o diretor Louis Morneau faz um trabalho medíocre, não diferenciando em nada o seu filme de outros longas lançados para DVD, onde o abuso do sangue e da violência é a principal prioridade. Com tomadas desesperadas e uma falta de ritmo notável, Morneau transforma o filme em um exemplar de aventura com caçadores de lobisomens correndo atrás da besta, seguidos por mentirosos e situações que vão dividir a opinião do herói. O protagonista é um profissional em caçar lobisomens e possui todo aquele charme de um Indiana Jones, ou mesmo do Van Helsing de Hugh Jackman.
Outro erro neste filme é a escolha por fazerem o lobisomem em CGI. No filme que foi para o cinema, o grande destaque era a maquiagem excelente feita em Benício del Toro, onde não só trazia a nostalgia do clássico, como também mantinha o aspecto icônico do personagem. Já aqui, além de ficar evidente ser um efeito especial e inacabado, o lobisomem não assusta e pouco convence, gerando mais risadas por ser tão amador do que colaborando para a tensão e pavor que deveria causar. Este filme foi muito melhor do que eu esperava. Um thriller fácil de se envolver, com muita ação e reviravoltas intrigantes. A iluminação e a cinematografia eram muito boas e os personagens eram intrigantes. A atuação e os efeitos especiais poderiam ter sido melhores, e alguns podem desejar que fosse mais assustador, mas não acho que nada neste filme tenha sido ruim ou cafona, especialmente considerando um elenco de tão poucos atores renomados. Em nenhum momento fiquei entediado ou decepcionado. Como um thriller de ação, ele fez tudo o que eu esperava do gênero. Surpreendeu, emocionou, foi agradável de assistir e me envolveu emocionalmente o suficiente para me importar com o que aconteceu. Me diverti bastante e acho que uma nota 8 ou menos é muito dura quando comparada a outros filmes com classificação semelhante. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.